Habacuque, capítulo 3, no versículo 2, que é o tema desse culto. Habacuque, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Quem achou, diga amém. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Sua parte, Tiago. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um período onde a igreja do Senhor, no Brasil e fora do Brasil, em todo o mundo, almeja ter um avivamento. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, ela anseia para que o Senhor venha trazer algo do céu para a sua igreja, para que o povo do Senhor seja despertado mais uma vez. Você escuta cada pregador que vai pregar, ou você ouve uma mensagem na internet, estão sempre falando de avivamento, que a igreja precisa de um avivamento. Quando nós comecemos a orar em busca desse culto, eu senti no meu coração de trazer o tema de Habacuque 3, versículo 2, parte A. Amém? O profeta Habacuque viveu num tempo de muita tribulação. Habacuque, ele não estava profetizando para aquele povo, ele estava fazendo uma oração. A Bíblia diz que é a oração do profeta Habacuque. Ele orava ao Senhor. No capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: ó Senhor, até quando eu clamarei a Ti e o Senhor não me responde? Havia um clamor dentro do coração deste profeta pelo avivamento da parte de Deus para aquele povo. Nós sabemos, irmãos, que não tem avivamento na vida do crente ou na vida do descrente se não tiver a presença de Deus. Porque o avivamento ele não é feito por homem. O avivamento ele é feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que traz o avivamento no meio da congregação. E nós precisamos, irmãos, clamar a Deus nos últimos dias, porque precisamos de ser avivados. Precisamos, irmãos, estar cheio do óleo, como diz o bispo da lei. Ele fala que eu estou cheio do óleo para Jesus e eu estou me sentindo vazio. Preciso de ser avivado. Amém? Cada um de nós aqui sabe do dia que se converteu. Você fazia tudo para a igreja. Você tinha tempo para tudo. Você largava tudo para estar dentro da igreja, para evangelizar, para chamar fulano e ciclano para dentro da congregação. Por quê? Porque você está avivado. Você recebeu algo da parte do Senhor. Você é movido pelo Espírito Santo a convidar as pessoas, envolver as pessoas na congregação. Você quer que todo mundo venha para a igreja. Você quer que todas as pessoas que você conhece venham para dentro da congregação, porque você experimentou algo de novo, algo novo na sua vida. E isso, quando você recebe isso, você quer compartilhar com as outras pessoas. Amém, igreja? Amém. Eu digo porque vivi essa experiência. Novo convertido, a gente quer trazer todo mundo para dentro da igreja. Tudo é novidade. Deus fala, você treme. Não é com medo, é preocupado se fulano vai ser salvo, se a sua casa vai ser salva, se os seus irmãos em casa, se a sua família vai ser salva. Hoje não, hoje Deus vai lá dentro da igreja, um está olhando para um lado, outro está falando alguma coisa ali, ninguém tem mais reverência, não tem mais temor do Senhor. Sabe por que é isso, irmão? Falta de ser avivado. Falta de você ter sensibilidade com o Espírito Santo. Amém, igreja? Deus fez uma promessa que traria um avivamento na terra. Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, ele falou com o profeta Abraão. Ele disse: Abraão, a tua descendência será peregrino em outra terra que não é tua, mas eu visitarei este povo e tirarei ele de lá com um braço forte, e eles sairão de lá com ouro, com prata, com muitas fazendas. E o tempo se passou e essa profecia se cumpriu quando Deus levanta Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que Deus desce no Monte Sinai e diz: olha, Moisés, eu disse, olha o que Deus está falando para Moisés:
eu desci para fazer este povo subir para uma terra que mana leite e mana mel. Amém, igreja? Olha o que Deus disse. Eu desci, quem desceu? Deus, para fazer esse povo subir. E a Bíblia diz que Deus sacudiu o Egito naquela época, com aquelas pragas. E Deus tirou aquele povo com o seu braço forte. No capítulo 15, a Bíblia diz no verso 20 que quando atravessa o mar vermelho, Miriam arranca o seu pandeiro, o tamborim, e começa a dançar e a bailar e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque veio um avivamento na vida daquele povo. 400 anos de escravidão não é brincadeira. O povo não tinha a presença de Deus, e eles, nesse momento, eles viram o Senhor novamente bradar no meio deles. Amém, igreja? Alguém está feliz com Jesus? Diga amém. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, a igreja precisa de avivamento. 2 Samuel, no capítulo 3, no capítulo 6, a Bíblia diz que Davi, ele deixou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, porque ele ficou triste porque alguém tocou na arca e morreu. E ele não quis levar para Jerusalém, deixou na casa de Obed-edom. O que aconteceu? Aquele homem prosperou. Dentro de 3 meses foram dizer ao rei Davi, e disse: olha, Davi, Obed-edom prosperou a casa dele, porque pelo zelo da arca do Senhor, isso moveu Davi. Ele disse: não, vamos buscar a arca. A Bíblia diz que de repente eles foram buscar essa arca. Quando eles entrarem em Jerusalém, Davi estava tão cheio de avivamento do Espírito de Deus, que ele dançava e bailava na presença do Senhor. Amém, igreja? Porque quando o homem está cheio de Deus, irmãos, ele começa a se mover. O Espírito Santo leva você a bailar, leva você a dançar, leva você a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quando você está cheio, irmão, você não tem dificuldade para a sua vida, você gosta de estar engrandecendo o nome de Jesus. Amém, igreja? Alguém está feliz com o Senhor? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 1 e 2 diz que o rei Salomão edificou um templo, e quando ele fez uma oração, Deus respondeu com fogo, e a glória do Senhor encheu o templo, que o sacerdote nem entrava e nem saía, porque a presença do Senhor encheu aquele lugar. O que foi isso, irmão? Avivamento na congregação, avivamento no templo do Senhor. Amém, igreja? Deus não quer, irmão, que nós estejamos todo dia aqui na igreja, sentados nos bancos. O pregador prega, tem pregador que prega, sua camisa, fala e ninguém dá uma glória a Deus. Você sabe por que você não dá glória a Deus? Porque você não está avivado, você precisa de um avivamento. Amém, irmãos? Nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. É Ele que faz você se mover e glorificar o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz a promessa e Ele cumpre a promessa. O Senhor falou em Isaías 32, no versículo 15, Ele disse que traria sobre nós o teu Espírito, e traria o Espírito do Senhor sobre nós. E nesse dia a terra que era seca, ela começava a produzir fruto. A terra que era seca no deserto, ela começava a produzir fruto. Por quê? Porque a terra seria avivada. Quem é essa terra, irmãos? Nós somos terra. A terra que estava seca, Deus fez com que ela viesse dar fruto, e o povo vê a presença do Senhor através daqueles lugares. Amém, igreja? Santo é o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Jesus está aqui. Amém? Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. E nessa noite Ele quer te tocar, irmãos. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer fazer algo, Ele quer te mover, Ele quer que você venha sentir um avivamento na tua alma nessa noite, para que nunca mais você venha esfriar. Eu lembro de um dia, irmãos, quando eu era novo convertido, eu orava muito, jejuava muito, eu passava 7 horas de joelho, 7, 8 horas, isso não era um dia não, era meses, irmãos, orando. Eu toda a vida gostei de orar. Orava 7 horas de oração, 8 horas de oração, jejuava o mês inteiro. Quando foi um dia, irmãos, eu orava, e gelado, e aquele, parecia que a minha oração não passava do teto. Eu dizia: Senhor, o que é isso? O que é isso? E era um peso na minha vida, e eu orava e jejuava, e não fluía, irmão. Aí eu vi uma consagração.
Esse dia que estava ministrando era a Bispa Edna na época. E naquele dia, Deus falou comigo. Deus falou comigo: receba o teu renovo. Receba o teu renovo. Irmão, naquele dia, Deus marcou a minha vida. Amém, irmãos? Eu recebi um avivamento na minha alma. Eu estava buscando ao Senhor. Eu clamava ao Senhor, mas nós passamos pelo deserto. Todos nós passamos pelo deserto. Mas o deserto é só um aprendizado. É para você aprender a buscar a Deus, amém? Quando você estiver assim fraco, ore mais, porque Deus vai vir te avivar. Deus, Ele responde o nosso clamor. Que a Bíblia diz em Jeremias: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, mas Deus vai revelar para você se você clamar. Amém, irmãos? Clama a Deus na dificuldade, Deus vai lhe responder. E naquele dia eu recebi algo da parte do Senhor. Digo para o irmão: não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém. Amém, igreja? Não sou melhor do que ninguém. Só faço igual eu sou o menor da casa, né? Mas nunca mais eu soube que foi não sentir avivamento de Deus na minha alma. Amém? Eu começo a orar, eu começo a sentir. Às vezes eu não expresso, às vezes estou cansado, às vezes meu serviço é pesado, fico aqui cansado, mas fico ali sentindo a presença do Senhor. Não me sinto mais vazio. Amém, igreja? O Senhor tem me sustentado no nome dele ser glorificado. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz em Joel, irmão, capítulo 3, no verso 29, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus fez uma promessa, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias o Senhor trazia um avivamento na congregação. Santo é o nome do Senhor. O interessante, irmãos, que o homem sem a presença do Espírito Santo, ele não tem como ele ser avivado. Você convida ele: irmão, assim, eu tenho que ir não sei aonde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, não tem tempo, irmão. Não. Se você convida, você não faz um convite, irmão. Amém, irmão? Ninguém vai chegar aqui e falar: irmão, vamos participar do culto comigo, vem cá no culto, eu vou fazer um culto e o culto é para mim e nós vamos. Não. Deus nos move para convidar os irmãos para quê? Para nós orar pelos irmãos, ter uma comunhão com os irmãos, para que nós venhamos, hoje que estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Tenho certeza que Deus está nos abençoando. Nós estamos aqui em comunhão. Amém? Tem reunião, né? Que é só reunião. Aqui nós estamos em comunhão. Amém, igreja? A Bíblia diz que onde há união, Deus. Então nós estamos abençoados. Nós estamos aqui em concordância. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, a Bíblia diz também, irmão, tem um texto aqui muito bonito que eu acho. É no capítulo 3 de Daniel, no versículo 29. A Bíblia diz, irmão, que o rei Nabucodonosor se levantou com muita fúria e mandou fazer uma espada. E todas as pessoas ali tinham que se prostrar diante daquele ídolo. O povo de Israel tinha sido escravizado na Babilônia. 70 anos a profecia de Jeremias era para aquele povo, que eles ficavam sendo escravos na Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou fazer essa imagem, e ele queria que as pessoas adorassem aquela imagem. Houve um decreto: se aquele que não se curvar diante da imagem, será lançado na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor, influenciado pelos seus magos, pelos seus astrólogos que estavam ali fazendo reunião para que viesse destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus estava escravizado, mas o povo de Deus, irmão, estava desanimado também naquele lugar. Mas a Bíblia diz que no dia que aquelas trombetas soaram, teve 3 homens ali, que ele estava avivado. Amém? Porque um crente gelado, ele se prostraria diante daquela imagem. Todo Israel, com o povo da Babilônia, se curvou diante da imagem. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou? Porque o espírito deles ardia em Deus. O espírito daquele homem estava avivado. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, irmão, ele não tem medo de nada, não. Amém? Aconteceu o quê?
que o rei Nabucodonosor deu ordem de ficar ele na fornalha. Quem entrou lá dentro, irmão? Jesus estava ali para levar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se esses homens tivessem se curvado. O que tinha acontecido? Ali trouxe uma esperança ao povo de Deus na Babilônia. A notícia percorreu todo canto. E ali aqueles homens começaram agora a ser governador de província. Foram governar as províncias onde o povo hebreu se encontrava. E todo aquele povo foram avivados e ficaram firmes 70 anos na Babilônia, até Deus trazer ele de volta para Jerusalém. A igreja, você sabe por que ele fizer isso? Porque ele estava com o Espírito dele cheio de Deus. Orava ao Senhor, eles tinham comunhão com Deus. Amém, igreja? Santo é o nome do Senhor Jesus. Não vou me demorar, estou quase terminando. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia nasceu um menino na Belém, da Judéia. E esse menino, quando nasceu, trouxe um alvoroço muito grande naquela cidade. E o rei ficou furioso, mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, a fim de matar aquele que tinha nascido para fazer o avivamento. Amém? Mas não conseguiu, porque havia promessa de Deus. Deus tinha prometido, trazia um avivamento sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele percorreu toda a Judéia, Samaria, pregou em toda aquela província, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, curando todo aquele que era cometido de enfermidades terríveis, demoniadas. Todos eles o Senhor curou. Todos eles o Senhor não colocava empecilho nem barreira para estender a sua mão e curar. Mas um dia o Senhor disse: olha, fiquem em Jerusalém, que lá no alto virá algo sobre a vida de vocês. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que num dia, talvez fosse um dia como hoje, um dia de sábado, 120 hebreus, 120 pessoas reunidas em um lugar, é um cenáculo, esperando a promessa. Imagine vocês, irmãos, que eles vão andar com Jesus, viu os milagres extraordinários, passaram-se 40 dias, Jesus aparecia com eles, comia com ele, e o Senhor disse: eu vou, mas vocês fiquem, esperem, vai vir o Espírito Santo, vai vir sobre a vida de vocês. 10 dias depois que o Senhor foi assunto dos céus, ele estava reunido em um cenáculo, orando ao Senhor. Quando a igreja ora, irmãos, Deus responde. A igreja precisa orar. Amém, irmãos? Quando alguém te convidar para orar, ore. Ah, não posso ir não. Vamos marcar uma hora, 10 horas, você sai da tua casa e eu lá na minha, vamos orar. Vamos estar em concordância em oração. A oração move a mão do Senhor. A oração traz livramento para a tua vida. A oração, irmão, traz bênção, vitória. Amém? Amém, igreja? Amém. A crente que ora, ele será avivado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como se fosse um barulho. Vamos ver lá em Atos capítulo 2. Um som, um vento impetuoso, encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Imagine se Jesus derramasse um fogo hoje aqui sobre nós. Santo é o nome do Senhor. Atos capítulo 2 diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento fervente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estava assentado, assim como os irmãos, amém? Estava assentado. E foram vistas por ele. Olha que coisa aqui, irmão. Foram vistas pelos irmãos que estavam lá. Os irmãos que estavam lá, eles viram as línguas de fogo. Olha que coisa tremenda. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Imagine, irmãos, esse lugar nesse momento.
120 pessoas. Eles veem as línguas de fogo, era a tocha dele como fosse uma luz, pousando sobre a cabeça de cada irmão. O avivamento veio. O avivamento ele veio, irmão. Jesus avivou aquela igreja. E aquela igreja jamais parou de glorificar o nome do Senhor, de pregar a sua palavra, de fazer aquilo que o Senhor determinou que eles viessem fazer. Amém? Aquela igreja que começou naquele dia, ela continua aqui. Aqueles irmãos foram avivados, cheios do fogo de Deus. E ele está aqui também, o fogo do Senhor. Aquele fogo não ficou há 2000 anos atrás, não, irmão. O fogo continua a ser derramado. Amém? Quando você recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo, e aí Jesus falou o quê? E com fogo. O batismo com fogo é você falar em línguas estranhas. É o batismo do Espírito Santo, você começa a falar em língua, que é o batismo com fogo. A Bíblia diz que você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Amém, igreja? O fogo ele arde, o fogo faz com que você se torne cheio, irmão, da presença do Senhor e começar a falar aquilo que Deus manda você falar. Porque muitas das vezes a gente quer falar algo e fica com medo. Sabe por que a gente fica com medo de falar alguma coisa? Porque nós começamos a dar lugar à carne e deixar o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo nos enche da presença do Senhor, e o fogo de Deus vem e você começa a falar aquilo que Deus quer que você fale. Amém, irmão? Quem está feliz que Jesus diga amém? Santo é o nome do Senhor. Deus está aqui para trazer o avivamento da sua vida. O Senhor ele vai retorcer o teu espírito hoje e vai te avivar no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Senhor, eu almejo por isso. Eu almejo que Deus venha me arder a cada dia, que eu venha arder, irmãos, em fogo, é fogo do Espírito Santo, porque através disso Deus alcança as outras pessoas. Amém? Deus ele quer que você seja cheio, não é para você ficar em casa assim não, é para você alcançar as outras pessoas. Quando você conversar com alguém, aquele vai dizer: eu conversei com aquele irmão, eu senti algo que veio da parte dele assim, que começou a me envolver. Sabe o que é isso? É o fogo do Senhor que sai de você. O Espírito Santo te move e as pessoas sentem algo saindo de você. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé no nome do Senhor. Antes de nós passarmos para o irmão louvar mais um hino, né? Que eles vão louvar mais um hino em nome do Senhor Jesus. A apóstola Ela tem algo para falar com os irmãos, amém? Graças ao nome do Senhor. Então, os irmãos louvem um hino e depois a apóstola vai ter algo para falar, amém, irmãos? Quem está feliz com isso, diga amém.